Fala galera, como que tá? Tudo bem? Chegamos na semana 4 aqui da nossa série, tá com cara de Natal, a última semana no qual nós vamos falar sobre mais uma palavrinha para vocês estarem marcando aí, que é o amor. O conjunto dessas 4 palavras que falamos nessas 4 semanas, elas acabam nos levando ao advento, ao período de advento, que faz parte da tradição cristã, que significa um período no qual nós esperamos o nascimento do Salvador, que é a que nós conhecemos como o Natal. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre amor, eu quero conversar com vocês sobre um dos versículos, acho que um dos mais famosos que tem na Bíblia, né? Todo mundo sabe de cor, salteado, é João, capítulo 3, versículo 16. Tá? Enquanto você vai lá pegar a tua Bíblia, já vai abrindo aí no Evangelho de João, capítulo 3, de 16, eu já vou estar dando aqui uma palhinha de quem que foi João, tá? O Evangelho de João se encontra no Novo Testamento, como eu sempre falo, a Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento, antes do nascimento do Senhor Jesus, e o Novo Testamento, depois do nascimento do Senhor Jesus, tá? O João, ele foi o discípulo, chamado discípulo que Jesus mais amava, mas lógico, ele amava a todos, mas isso no sentido de intimidade, tá? João conheceu Jesus muito novo, seus 14, 15, 16 anos, e nunca o abandonou. Andou com Jesus todo o período, desde que ele conheceu Jesus até sua morte e sua ressurreição. Os outros tiveram situações que saíram correndo, ficaram com medo, e João não. O João sempre esteve ali de tal forma que na cruz, próprio Jesus pediu para que João tomasse conta da tua mãe, né, Maria? E também pediu que a mãe dele tomasse conta de João. Então, Jesus tinha uma ligação um pouco mais íntima com João, tá? Também João, ele era um dos filhos de Zebedeu, né? Quando cita o nome de um personagem bíblico e fala que ele é filho de alguém, é porque esse alguém tem alguma importância, né? Então, como João era filho de Zebedeu, é porque Zebedeu ali, nós sabíamos que eles tinham posses, que eles tinham alguma relevância ali naquela região. E João também foi chamado filho do trovão, bem antes, mostrando que possivelmente ele era meio colérico, né? Ele não era aquele chamado apóstolo do amor, que é o que nós conhecemos. Tá? Então vamos lá, já conseguiu pegar a tua Bíblia? Vamos ler juntos aqui João capítulo 3, versículo 16, onde diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Interessante que quando a gente fala nesse versículo, fala sobre amor, que Deus enviou o seu Filho para todo mundo, só que é um pouco mais profundo. Nós não podemos, de forma alguma, ver apenas um versículo de uma maneira isolada. Temos que entender todo o contexto, tudo que está acontecendo. Eu convido vocês a lerem depois todo o capítulo 3 aqui do Evangelho de João, que fala exatamente todo esse contexto do amor. Também o amor, né? Não só uma, também o amor. Tá? E uma dessa, para nós entendermos um pouco mais, logo no começo do capítulo 3, Jesus, quando ele fala isso, ele está falando para alguém. E quem é esse alguém que Jesus está falando? Quem que é essa pessoa no qual ele cita essa questão que o filho foi enviado? Bom, ele estava falando, se você ler logo no começo, ele estava falando aqui com Nicodemos. Tá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem que era esse Nicodemos? Nicodemos, ele era um dos principais membros do Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse uma corte suprema judia, tá? E nessa corte suprema judia, Nicodemos era um dos principais ali. E o que eles faziam? Gente, eles conheciam todo o Antigo Testamento. Todos, desde crianças, liam, oravam, recitavam, cantavam o Antigo Testamento. Mas eles apenas liam. Eles não viviam o Antigo Testamento. Eles se tornaram, como uma corte suprema, arrogantes. Eles se tornaram distantes. Eles se tornaram exatamente o que não era para se tornar. Eles não sabiam o que era o amor. Eles menosprezavam os pobres, menosprezavam as viúvas, menosprezavam as mulheres, eles julgavam o povo de qualquer forma, havia corrupção entre eles, e ali, entre eles, existia Nicodemos. Era esse membro do Sinédrio, um dos principais ali do Sinédrio,
desta corte suprema judia, que estava conversando com Jesus. E quando a Bíblia logo em seguida cita que ele foi encontrar com Jesus à noite, podemos ter duas observações aí. Primeiro, será que está demonstrando que ele estava indo à noite porque todos aqueles do Sinédrio eles viviam trevas espirituais, por mais que eles liam a Bíblia, mas não tinham essa compreensão de que a palavra de Deus é a luz para o mundo? Essa é uma conotação. Temos outra que ele foi se encontrar com Jesus porque ele tinha vergonha. Como ele era todo altivo, ele era um membro do Sinédrio, e Jesus já estava percorrendo toda a região, realizando milagres, e Jesus com aquela sua simplicidade, principalmente que ele andava com aqueles que eram excluídos pelo Sinédrio, andava com pastores, com publicanos, com mulheres. Será que um homem tão importante quanto Nicodemos ia ser legal ver ele falando com Jesus? Todo mundo ia recriminá-lo. Então também ele preferiu ir falar com Jesus à noite. E nesse bate-papo que ele teve com Jesus, Jesus começou a pôr ordem, Jesus começou a mostrar para ele o que de fato ele veio aqui para fazer. Ele estava mostrando ali para Nicodemos uma série de suposições que Nicodemos nunca tinha ouvido falar. Ele tinha lido no Antigo Testamento, mas ele não havia compreendido que o reino de Deus já estava disponibilizado naquele momento. E aí Jesus vai batendo papo, ele fala, igual eu estou vendo aqui, Nicodemos, ele fala sobre como nascer de novo, fala sobre o reino de Deus, como já falei, fala sobre o Espírito, a necessidade de nós nascermos de novo pelo Espírito de Deus e não com somente um conhecimento intelectual da Bíblia e assim por diante. Aí, logo um pouquinho antes do versículo 16, que foi o versículo-chave que nós falamos, aí ele vem falando aqui no versículo, deixa eu achar aqui que fica bem bacana para vocês entenderem um pouco melhor, no versículo 12, vamos falar no versículo 11, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Isso Jesus falando para Nicodemos, tá? Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ele já falando para Nicodemos quem ele era. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Esse aqui é o versículo 15. Observe o final. Para que todo que nele crê tenha vida eterna. Quando o próprio Jesus ele fala para Nicodemos sobre esse lance da serpente no deserto, que tem que ser levantada, convido a cada um de vocês a lerem. Eu vou até pegar o versículo, deixar registrado aqui, para depois você dar uma pesquisada. Números, livro de Números, Antigo Testamento, capítulo 21, versículo 9. E também o livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Fala exatamente, o primeiro em Números, um episódio em que teve o pecado do povo, uma repreensão de Deus e o próprio Deus dando uma saída, tá? Ou seja, o povo tinha que crer, eles foram condenados por causa dos pecados, mas o próprio Deus deu uma saída para eles. Aquele que cresce na saída que Deus deu seria curado. E aqui em Isaías falando também que teria que ser levantado, né? Levantado no sentido suspenso mesmo, aquele que viria salvar o mundo. Então, a hora que Jesus citou esse versículo, para Nicodemos, ele sendo um fariseu, um estudioso da palavra, que conhecia o Antigo Testamento de cor salteado, ele começou a perceber, de fato, quem era Jesus, que Jesus era o Filho do Homem, que, como estava aqui no versículo 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, inclusive o próprio fariseu. Aí vimos aqui o nosso versículo 16 famoso. A todo aquele que crê tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo, você todos, o fariseu, o saduceu, a mulher, o aleijado, o cego, a viúva, o pobre, o rico, todos de Israel, todos os gentios, que seriam todos os estrangeiros,
ou seja, todos. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão profunda. Ele escolheu fazer isso. Amar é ação. Amar envolve ação. Deus escolheu ação. Deus não ficou sentadinho esperando. Deus não ficou desejando. Ele teve uma ação. Ele enviou o seu filho. E por quê? Porque ele amou a todos de tal maneira que deu seu único filho para que todo, fala de novo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Gente, quando Nicodemos ele foi confrontado por Jesus de uma forma tão amorosa, de uma forma tão incisiva, Jesus já estava ali mostrando para ele que amar é ação. Nós decidimos amar as pessoas. A princípio, Jesus, em várias partes da Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos Jesus confrontando os fariseus, não tratando-os como inimigos, mas tratando-os com vamos falar, com uma rigidez para que eles pudessem entender a palavra. O sinédrio, do qual os fariseus faziam parte, foram que crucificaram Jesus Cristo. E na cruz Jesus falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso é amor. A decisão, principalmente, de amarmos os nossos inimigos. A decisão de amarmos aqueles que não gostam da gente. Nós não podemos viver pelas circunstâncias, ou seja, nós não podemos viver de uma forma que, se uma pessoa não gosta da gente, nós vamos ficar tristes. Que o nosso amor ele possa ser muito maior, muito melhor, uma ação muito mais saudável, diferente do que a resposta que o mundo tem nos ensinado. Existe um conceito familiar judaico que diz que o mensageiro ele é semelhante àquele que o envia. O mensageiro é semelhante àquele que o envia. Nicodemos sabia desse conceito. Então, se Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira, porque quem o enviou foi o Pai, Jesus envia a cada um de nós, seus discípulos, para que possamos amar o mundo de tal maneira como Ele nos amou. Porque nós estávamos condenados em nossos pecados. Eu sempre costumo falar que aqui ninguém fez curso para aprender a pecar. Nós já nascemos sabendo mentir, sabendo enganar, sabendo falar bobeira, fazer besteira. E mesmo assim, Deus enviou seu Filho. Ele teve a ação de nos amar, mesmo nós não merecendo. Aquela cruz era para mim, pelos meus pecados, pelos meus erros. E Jesus Cristo, Ele foi naquela cruz por mim. Ele foi naquela cruz por você. Não há amor maior do que o amor sacrificial. Então, fechando esse ciclo dessas 4 semanas, nas quais nós falamos um pouquinho sobre paz, alegria, esperança e amor. Que de fato possamos nos apropriar desse amor do Senhor Jesus, que possamos entender que esse amor é muito mais do que só amar, só falar o que eu te amo. Mas em todo o Novo Testamento nós vemos Jesus Cristo agindo de tal forma, não só realizando milagres, mas conversando, andando, falando, mas de tal forma que Ele foi e se entregou naquela cruz por mim e por você. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor está muito mais envolvido com a ação. Como eu falei, se Deus enviou Jesus e Jesus nos envia, se Deus amou o mundo e Jesus nos amou, indo para aquela cruz, que possamos ter essa ação também para com o nosso próximo. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Santo Deus, muito obrigado por tamanho amor. O Senhor Jesus se fez homem, entrou na história, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e vive hoje no mais alto sublime trono, à direita de Deus Pai,
para nos salvar, nos livrar de toda a condenação que havia do pecado sobre as nossas vidas. Que possamos aprender a agir e propagar este amor aonde formos. Amém. Galera, até a próxima, muito obrigado e a gente se vê por aí. Valeu! Até!